Olá, eu vim aqui para avisar vocês que uma vez por mês nós vamos fazer um bate-bola entre Gadia e Takeda. O assunto vai ser saúde e direito sobre autismo. Claro, vai ser uma parceria que a gente está fazendo do Eye Contact com o Direito e Inclusão da Tati. Fique ligado. Oi, Tatiana, um prazer estar aqui. Eu e o Carlos, a gente gostaria que tu falasse um pouco sobre se o plano de saúde cobre o tratamento dos autistas no Brasil. Obrigada. Sim, os planos de saúde, eles devem sim fazer a cobertura dos tratamentos da pessoa autista. De acordo com a ANS, a gente tem hoje a Resolução Normativa 428, ela dispõe sobre alguns tratamentos para pessoa autista. Então lá diz psicologia, fonoaudiologia e tem também a terapia ocupacional, tá? Lembrando que a gente tem uma lei recente que vai entrar em vigor agora no dia 10 de novembro de 2019, dizendo o seguinte, que os planos de saúde a partir dessa data, 10 de novembro, terão que proceder à cobertura inclusive da ecoterapia. Mas, geralmente, alguns planos, eles não possuem essa mão de obra capacitada para estar aí cuidando dos autistas. Nós sabemos muito bem que o tratamento ele tem que ser feito por pessoas qualificadas, estudadas. Aí é o momento em que os próprios terapeutas da criança autista, do adolescente, podem estar procedendo a esse tratamento com a cobertura do plano de saúde. Geralmente isso não acontece de ofício, né? Tendo a família que judicializar. Nós temos aí nos últimos tempos uma avalanche de liminares, né? Em que o judiciário determina essa cobertura. Mas a gente tem brigado muito com relação a isso, a gente está vendo muita utilização equivocada de um julgado do STJ, dando uma limitação para esse tratamento. Existem outros julgados que vão na contramão desse entendimento e a gente está aí lutando para que os autistas eles tenham um tratamento digno, né? E a gente sabe que o tratamento para o autista ele é intensivo e não dá para ficar limitando as sessões, tá bom? Dr. Carlos Grazi, que prazer poder estar aqui com vocês. Dr. Carlos, o senhor que é essa referência hoje no autismo. E eu acho que uma questão que sempre bate, né, na cabeça das pessoas, dos pais, dos próprios autistas, é a respeito das comorbidades, né? Todo autista, ele possui comorbidade? E quais são essas principais comorbidades? E será que existe algum estudo, alguma proporção com relação a essas comorbidades? Na realidade, né, a grande maioria das crianças dentro do espectro tem alguma comorbidade. Entre as comorbidades mais frequentes, nós temos do grupo de ansiedades em geral, que é aproximadamente 40% a 50% das crianças. Nós temos epilepsia, que está em torno de 20% a 30%. Nós temos TDAH, que está em torno também de 30%, e outras, né, menos importantes no sentido de prevalência, né, comportamentos obsessivos compulsivos, problemas gastrointestinais, distúrbios de sono, que na realidade a prevalência é bastante alta, mas ainda não foi claramente estabelecida. Então, na realidade, né, o normal é uma criança com transtorno do espectro do autismo ter alguma comorbidade, né? É infrequente que a criança dentro do espectro não tenha nenhuma comorbidade. Obrigada. Existe uma série de estudos, né, publicados a respeito de estatísticas relacionando comorbidades e o transtorno do espectro do autismo. A maioria deles são separados, por exemplo, entre epilepsia e autismo, transtornos psiquiátricos e autismo, né, transtornos sistêmicos e autismo. Então, é muito difícil encontrar um artigo em que fale sobre todas as comorbidades ao mesmo tempo. Eu acho que outra questão muito importante, que as pessoas gostam muito de ter essa informação, principalmente vinda de um ícone, né, do autismo como o Dr. Carlos, é a respeito da prevalência, né?
Recentemente, né, dados aí de abril de 2018, o CDC dos Estados Unidos, o Centro de Doenças dos Estados Unidos, afirmou que existe um autista para cada 59 crianças nascidas vivas. Dr. Carlos, como que se dá essa prevalência? Por que nos últimos anos tem crescido tanto, a ponto de deixar todo mundo muito curioso a respeito esse grande número, essa proporção enorme de pessoas autistas? Excelente pergunta também da Tatiana. O maior causa de aumento da prevalência de autismo se deve à expansão diagnóstica. Vocês sabem que com o DSM-3 se exigia-se a ausência total de linguagem e a ausência total de interação social para o diagnóstico do autismo. A partir do DSM-4, na metade dos anos 90, se passou a definir o autismo como déficit qualitativo de comunicação comparado com outras crianças da sua idade e déficit quantitativo de interação social comparado com outras crianças da sua idade. Então, entre ausência total e déficit qualitativo, isso foi como um tsunami, né? Então, houve um enorme aumento da prevalência de autismo. Existem outras causas também associadas, por exemplo, à idade paterna, a outras causas genéticas, até mesmo a questão geográfica, né? A distância que cada pessoa vive de uma de outras. Mas se acredita que alguma coisa em torno de 30% do aumento da prevalência não pode ser explicado por nenhuma dessas causas. Nós acreditamos que provavelmente elas estão associadas a causas ambientais, né? Obviamente, causas ambientais não quer dizer simplesmente o que acontece no nosso ambiente externo, mas também o que acontece no ambiente interno, ou seja, o útero. A informação a respeito da importância da idade paterna é relativamente recente, né? Então, é importante essa informação de que quanto maior a idade paterna, maior o risco de desenvolvimento de transtorno do espectro autista. Isso provavelmente está ligado a questões associadas à duração de vida de cada espermatozoide. Uma outra pergunta que tem surgido e aparecido muito nos meus inbox é se uma criança autista pode se aposentar. Gostaria que tu falasse um pouco sobre isso. Obrigada. Essa pergunta é interessante porque muitas pessoas me procuram perguntando a respeito de aposentadoria para os seus filhos. E para minha surpresa, eles me perguntam sobre a aposentadoria de crianças. É importante que se saiba que criança não se aposenta. O que nós temos é o benefício de prestação continuada, que é o BPC. Mas o BPC, ele só é concedido à pessoa com deficiência se ela cumprir alguns requisitos da Lei Orgânica de Assistência Social. Entre esses requisitos, a gente tem um que é o critério de miserabilidade. E esse critério ele diz o seguinte, que para a pessoa conseguir o BPC, a renda per capita da família não pode exceder 1/4 do salário mínimo. Então é aí que a gente esbarra e a grande maioria das pessoas não conseguem. Por quê? Porque elas ganham um pouquinho mais que isso, porque vamos combinar que é muito pouco, né? Se a gente for falar de 1/4 per capita, digamos aí que uma família de 4 pessoas não pode ter uma renda superior a um salário mínimo. E a gente sabe o tanto que a pessoa com deficiência, ela demanda, né? O autista demanda vários tratamentos. Como que ele vai conseguir pagar esses tratamentos? Sendo que a família só ganha um salário e esse é o fator impedidor, né, dele estar conseguindo esse BPC. A pessoa com deficiência ou autista, ela pode sim aposentar, aí é diferente, mas para você aposentar, você tem que ter contribuição com o INSS, um mínimo de 15 anos, tá bom? Logo, logo a gente vai estar falando mais um pouquinho sobre a aposentadoria. Um grande abraço e foi um prazer estar com vocês. Dr. Carlos Grazi, um beijo e muito obrigada pela companhia, por esse carinho que vocês sempre tiveram comigo. Tchau, tchau!